bom dia, ótimo sábado para cada um de vocês. É muito bom ter vocês aqui com a gente, mais um sábado, esse devocional nosso aqui, maravilhoso, palavra de Deus aqui, que nós estamos fazendo esse devocional, né? Um devocional com vocês, e que Deus abençoe, né? O nosso sábado, o seu sábado, que possa ser um final de semana, né, onde você vai descansar, onde você vai renovar suas energias. E nós estamos aqui hoje, né, com mais esse chá das Aline. Todo sábado a gente está aqui 9 horas da manhã com vocês. E vou te falar uma coisa, viu? É muito bom estar aqui com vocês, né? É muito bom estar aqui e eu espero que vocês sintam mesmo, né? Eu espero que vocês também gostem, amem de estar aqui com a gente, porque a gente tem o maior prazer em estudar a palavra de Deus com vocês aqui, olha, no Chá das Alines. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Bom dia a você que está aqui ao vivo, a você que assiste gravado. Fala para gente qual é o horário que você assiste, se você inclui no seu devocional ou não. Talvez, às vezes, até escutando, trabalhando ou no carro, né? A gente escuta aqui de várias pessoas os horários que eles estão presentes ali, falando. E é interessante a gente saber, né? Traga tema também para a gente sempre está falando aqui para você comentar, né, o que você achou do episódio, qual foram, né, como que o Espírito Santo de Deus, né, tocou seu coração com essa palavra que ele trouxe para a gente. Tudo isso nos conecta, né, e nos fortalece, é muito importante. E como a Aline falou, é um prazer imenso estar mais um sábado aqui com você. Nosso episódio de número 49, muito bom, e eu fico muito feliz, né? Vamos tomar o nosso chazinho. Você toma chá ou café, nem? Fala pra gente também, né? É verdade, a gente quer saber, né? Se você é do chá, se você é da turma do chá, ou se você ainda é da turma do café, né? Mas sábado de manhã é bom tomar um cafezinho também, né, Aline? Sim, muito bom. Eu amo café, sou suspeita. O nosso tema, né, de hoje é a paz que transcende o nosso entendimento, né? A gente vai estar trazendo um trecho de Filipenses, onde Paulo fala sobre essa paz, né, que a gente não entende, que a gente só tem se a gente está conectado com o nosso Criador. No episódio da semana passada, né, a gente falou mais ou menos nesse tema, de uma forma bem prática, né? Você trouxe, foi brilhante, né? Eu louvo a Deus pela palavra que ele colocou no seu coração, né? Foi uma forma muito prática, né? Ali sobre os processos, o tempo de maturação. E hoje eu gostaria de trazer a questão, né, das circunstâncias, né? A gente planeja, a gente toma a decisão, a gente tem coloca aquela sementinha, como você falou, na terra, né, e quer viver esse processo, quer desenvolver as nossas empresas, mas a vida acontece ao mesmo tempo, né? A gente planeja, investe, mas as coisas vão acontecer fora do nosso controle. A gente não tem controle de tudo. O único controle que a gente tem é de decidir, né, e fazer algo, e como fazer esse algo vai depender, né, de como você está conectado com o seu Criador, vai depender se você está fazendo sozinho, se você está fazendo em comunidade, vai depender se você está entendendo, né, os seus limites. A gente vai falar disso aqui. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, Aline, porque a gente vê as pessoas se auto-sabotando. Às vezes a gente tem esses momentos também, né? A gente não está imune a isso, achar que a gente não é capaz, ou achar que tem algo mais fácil, algo diferente, ou, né, ficar duvidando daquele processo que a gente está vivendo. E isso, né, está apto, e não é sobre tamanho de empresa, não é sobre dinheiro, é sobre o desafio ali que a gente está vivendo no momento. E a gente vê isso, pessoas em várias profissões, em vários níveis sociais, né? A gente vê pessoas chegando ao cúmulo dessa dor, sem enxergar, né, a luz, sem estar ali conectado com Deus, e tomam, né, decisões drásticas, que graças a Deus não é o caso, mas a gente vê também pessoas desistindo pelo cansaço. E a gente quer falar muito disso porque a gente está escutando muito isso, né? Relatos de diferentes empresários. E isso é importante a gente trazer isso para você. A palavra do Senhor sempre é um refrigério para a gente,
né? Mudar a nossa perspectiva, realmente estar no lugar que Ele quer que a gente esteja, né, Aline? Isso. Você lê para a gente o versículo, Aline, de hoje? Leio sim. O texto, né, que você escolheu hoje para a gente está lá em Filipenses 4, 2 versículos, versículo 6 e o versículo 7. Como a gente sempre fala aqui, né, Aline? Você que está com a gente, nesse momento, pega a sua Bíblia aí, digital, a sua Bíblia impressa, e participe dessa leitura com a gente. Se você puder, né, ler depois todo o capítulo para você poder entender melhor o contexto ali do texto, tá? Então, vamos lá. Filipenses 4, 6 e 7 nos diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Uau! Uau. Eu recebo, eu quero isso para mim. Amém, amém. Quando eu estava né, desenvolvendo esse nosso estudo, eu lembrei de um testemunho de uma cantora. Eu estava fazendo um cruzeiro com o Mike, e era cruzeiro era tipo devocionais para uma conferência de casais, né? Voltado para tudo isso. E ela deu um testemunho falando, né, dessa passagem em Filipenses. Ela, uma mulher muito jovem, com os filhos pequenos, e ela estava passando por um câncer, né, terminal. Os médicos já estavam, né, dando paliativos, coisas, não paliativos, né, remédios para ela estar mais confortável nos últimos dias, né? Olha o nível. E ela disse que chegou num estado de ansiedade muito grande, que ela ficava preocupada com o que ia acontecer com os filhos, com o marido, né, com a vida depois dela, né, depois que ela se fosse. Porque ela acreditava, né, que tipo assim, ela tinha que fazer mais, tinha que deixar mais preparada, ela tinha que ter deixado mais organizado isso e aquilo. E ela disse que buscando o Senhor, né, todos os artistas eram cristãos, era uma conferência cristã. E ela disse que buscando no Senhor, ela encontrou essa paz. Que ela disse que mesmo que ela entendeu que Deus ia curá-la, seja aqui, né, presente, deixando ela ficar aqui com a família dela, ou com ele, né? Uma vez que ela fosse, né, passasse daqui e estivesse com ele. Então, de uma maneira ou de outra, ela ia estar curada. E eu achei aquilo ali, assim, tremendo, né? Porque às vezes a gente acha que a não resposta de uma oração é algo que, tipo assim, é ruim para a gente, ou não é o que a gente quer, né? A gente não tem um controle de resolver aquilo ali. Mas ela encontrou uma paz, ela entendeu que o marido dela ia ficar bem, os filhos dela ia ficar bem, que se Deus estava levando, se era o momento dela, ele ia prover, né? Então, o que eles necessitassem. E a família inteira ficou com essa paz. Eu falei assim, uau, o que é isso, né? O que a gente vai falar aqui, né? O que Paulo estava falando para a igreja, né? Em Filipenses, era uma das igrejas que apoiava o ministério dele. E é tremendo Paulo falar disso, porque ele estava numa circunstâncias mais difíceis do ministério dele. Ele estava preso. Né? Alguns estudiosos falam que ele estava em Roma, outros falam que ele estava em Efésio, né? Eles debatem mais independente, né, da localização de Pedro no momento que ele escreveu essas cartas. Ele estava preso, passando por dificuldade. Ele ainda tinha autonomia de pregar, receber visitas, tudo, mas ele estava preso. E ele fala, né, quando a gente fala de ler o capítulo inteiro, né, que ele fala de estar contente no pouco, no muito, entender que, independente da circunstância dele, tudo que está ao nosso redor é temporário. Ele tinha conexão, essa paz, né? O Senhor deu, e não é porque ele não tinha problema, né? A gente sabe que Paulo, né, orou para o Senhor tirar, né, como que é em português? É o Thor, né? O espinho na carne que ele tinha. O espinho na carne, exatamente, né? Então ele tinha alguma questão muito séria que ele queria que o Senhor tirasse aquilo ali, né, da vida dele. Mas a gente precisa entender que a gente precisa estar na dependência do Senhor e buscar essa conexão com Ele e essa perspectiva. Então, essa paz não é algo mágico, não é algo que tipo vai tirar a dor, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso,
Mas Paulo explica, né, que independente seja, né, não seja ansioso, né? Busque ser grato, né? Por o que a gente tem, né? E baixar a ansiedade, buscar essa paz para lidar com o que a gente precisa lidar. Não é que a gente vai ter essa paz e tudo vai desaparecer, tudo vai ficar tudo bem. Não, a gente vai ter mais clareza, e é um dos pontos que a gente vai falar aqui, para resolver o que está ao nosso redor. Ontem eu estava fazendo meu devocional e justamente caiu num texto ali de Paulo, sabe? E ali naquele texto de Paulo ali que eu estava lendo, ele também estava preso, e acho que foi em Gálatas, ele estava preso e ele estava orando e pedindo a Deus que, mesmo preso, que Deus colocasse a palavra certa na boca dele, que desse ele medo, desse ele tirar, não deixasse ele falar com medo, né? Mas que pudesse dar ele a ousadia para poder falar, mesmo naquela situação que ele estava. Então, assim, é muito mais difícil você pregar preso num lugar do que você pregar quando está em liberdade. Então, tem que ter muito cuidado, mas ele queria continuar tendo autoridade. Então, a gente vê Paulo realmente que ele passou muitas vezes preso, né? Então, a gente vê ele várias épocas da vida dele preso, mas ele orando, pedindo a Deus para que Deus possa ajudar, para que ele possa continuar a fazer o ministério, não de qualquer jeito, mas continuar a fazer bem, mesmo na situação que ele estava. Então, isso é uma lição, porque todo mundo está passando por alguma situação, né? Não tem ninguém nessa terra que não está passando por nenhuma situação. Todo mundo tem uma preocupação, tem uma coisa para resolver, né, que tem que resolver, todo mundo tem. Mas o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que procurar, dentro desse nosso problema, encontrar essa paz e essa falta de ansiedade que só Deus dá. Exatamente, Eline. E nunca foi opção para Paulo desistir do ministério dele, né? Pelas circunstâncias, pelas dificuldades, né? Então, ali nesse trecho, né, a ansiedade não é a identidade, é um alarme, né? O que você está sentindo, as historinhas que você está criando na cabeça pelas suas circunstâncias, não é a realidade, não é a sua identidade, não é quem você é, não é como a sua empresa é a ansiedade está criando isso como identidade, mas não, né? Quando você se sente ansioso, você tem que, é um alarme, o que está acontecendo? Por que eu estou ansiosa, né? Ansiosa. Com certeza é alguma coisa com relação ao futuro, né? Porque a gente já ouviu dizer que a ansiedade é muito futuro. Você está muito preocupado com o que vai acontecer, que a maioria das vezes não vai acontecer nada daquilo que você criou, como você falou, da historinha que você criou. Né? Depressão é muito preso no passado, né? A ansiedade é muito presa no futuro. Então, a gente realmente tem que estar gerenciando bem isso aí, né? Exato. Então, a gente tem que ver o alarme como uma forma para a gente falar assim, tem que ser um trigger para a gente chegar mais perto de Deus, foi uma súplica, uma oração, e não o desespero ficar alimentando aquilo com a ansiedade, com nossos medos, com histórias que a gente cria, com histórias de outras pessoas, comparação, né? Então, e essa oração tem que vir junto com a gratidão. Então, tudo isso vai mudar. Não tem como você estar grato e ansioso ao mesmo tempo. Quimicamente, o cérebro, né, biologicamente, neurologicamente, não tem como o cérebro estar ansioso e grato ao mesmo tempo. Né? E Deus guarda a oração, né? E essa oração, né, é essa oração no meio, né, do que você está vivendo que vai trazer essa paz. Né? Que, como a Aline falou, como o Paulo falou, não tem como. É uma paz que transcende o nosso entendimento. É aquela coisa assim, nossa, como que a pessoa supera a perda de um filho? Como que a pessoa supera né, uma doença terminal com uma boa atitude, né, ainda confortando as pessoas ao redor dela? Então, é só uma conexão com o nosso Criador para nos dar esse tipo de paz. Né? Então, é isso que eu quero convidar vocês a tornar essa ansiedade com uma forma de alarme. Eu preciso me conectar com Deus, eu preciso buscar essa paz, para então eu ter clareza do que realmente está acontecendo, não do que eu estou criando, do que eu estou, né, aumentando o que seja. Em relação à aplicação prática aqui na empresa, a gente vai falar de 3 pontos. O primeiro é a gente já falou aqui, já começamos a falar, é se conectar com Deus e entender os nossos limites, né, físicos e emocionais. Por exemplo, na limpeza, a ansiedade costuma, né, te empurrar para algumas coisas básicas assim que a gente escuta, né? A trabalhar sem parar e chamar a exaustão de compromisso.
né? Às vezes a gente quer quer ser reconhecido pelo que a gente faz muito, né? Eu estou trabalhando isso pessoalmente com a Marina, né? Para eu não estar conectando a minha identidade, o meu valor no que eu faço, mas sim de quem eu sou. Então a gente precisa ter, a gente chama de não, eu tenho que fazer, eu tenho que limpar, você não pode cancelar nada, você não sabe falar não, é meu compromisso. Será que é realmente compromisso? Então a gente tem que tomar cuidado, que tem o compromisso, tem a nossa palavra, né? A gente tem que honrar os nossos compromissos, a nossa palavra, mas às vezes a gente ultrapassar os nossos limites, né? Você não vai conseguir honrar, né? Por muito tempo, se você cair doente, se você cair num estado emocional que você vai, né, ter um tempo de recuperação. Né? O que mais que eu coloquei aqui de exemplo? Né? Dizer sim para tudo, né? Não ter controle de nada, absorver o problema de todo mundo, né? Virar aquele gargalo ali de problemas, né? Coisas às vezes que você não tem nem a capacidade, a competência de solucionar. Né? Então a gente tem que entender os nossos limites físicos e emocionais. Quando em Filipenses fala em descanso, né, a gente fala, é uma decisão espiritual, não é só algo operacional físico do corpo, né? A gente precisa desse descanso. Deus na criação, né? Deus descansou. Imagina, né? Se Deus descansou, imagina a gente que não sei nem que grãozinho de areia que a gente se chega, acho que é molécula, né? Não é nem visto a olho nu comparado ao Senhor, né? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa, né, descansar no Senhor, entender o nosso limite, entender que as circunstâncias são como elas são. Antes de entrar aqui na nossa sala, né, Aline, você estava comentando sobre a sua mudança. E é bem isso, trouxe aquela ansiedade, mas você falou assim, não, minha ansiedade, quer falar um pouquinho sobre isso? Quero sim, Aline, porque eu estava justamente, eu também trabalho com isso, né? Então a gente está aqui, como a gente sempre fala, a palavra de Deus corta na gente primeiro, e depois a gente pega esse ensinamento e a gente traz aqui para poder abençoar a vida das pessoas também. Então, se eu estou num processo de mudança, ainda estou, né? Estou na casa do meu irmão hoje, mas quando eu estava lá na Flórida ainda mudando, começando, eu comecei a ficar muito ansiosa, porque era muita coisa para eu resolver. Tem que resolver como é que eu vou fazer para levar a minha mudança, e se eu vou conseguir levar tudo, se não vou, como que vai ser, e depois como que eu vou encontrar essa casa para morar, e não sei o quê. E aí comecei a pensar, e comecei a ficar ansiosa, preocupada, e aí também, né, no momento ali de terapia, ali tentando, né, colocar tudo no lugar, né? E eu tomei a decisão. Falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar essa ansiedade tomar conta de mim. Foi uma decisão. E aí eu falei: as coisas, eu vou fazer o que eu posso fazer e as coisas vão se encaixar do jeito que tem que se encaixar na hora que tem que encaixar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque tudo se encaixou. Eu estava querendo que fosse de um jeito, não foi do jeito que eu queria, eu tive que arrumar um outro jeito, e hoje eu vejo que o jeito que eu arrumei foi muito melhor do que o primeiro que eu estava querendo antes, e que estava me deixando estressada, sabe? Então, assim, as coisas se encaixaram, eu cheguei aqui, minha mudança chegou primeiro, mas o negócio tinha lá 1 mês de storage free, então ficou no storage, e aí eu consegui encontrar o apartamento do jeitinho que eu queria. Eu orei pedindo um apartamento, né, um jeito, e eu nem acreditava que eu ia receber daquele jeitinho. E acabou que eu recebi, eu falei, gente, olha, o meu sonho está aqui. Então, assim, e aí tudo deu certo, tudo se encaixou. Então, o que eu pensei? Ainda bem que eu não deixei a ansiedade tomar conta de mim, porque, olha bem, tudo se encaixou. E eu tenho algumas coisas que eu tenho que resolver ainda, que eu não sei como que vão acontecer. Mas eu estou também, já comecei assim, vou continuar assim. Vai se encaixar, vai aparecer, vai tudo dar certo e está tudo bem. E é a melhor coisa, né, Aline? E eu queria também, Aline, só acrescentar uma coisa aqui no que você falou, que eu estava aqui já queimando, querendo falar, porque você falou uma coisa que é muito importante, que eu estava estudando esses dias sobre isso. Porque você falou aqui que quando a gente tem que se conectar no Senhor, né? Você falou isso 2 vezes já. Né? Para a gente poder ter esse descanso, a gente tem que se conectar no Senhor. E essa é a palavra-chave. Eu estava estudando isso esses dias, e Deus falou muito comigo sobre isso. Quando eu estava estudando aquela passagem, que Jesus fala para a gente tomar o jugo dele.
Né? E aí eu estava estudando sobre jugo. Eu gosto, quando eu vou estudar uma palavra, uma coisa me incomoda, eu fico estudando até descobrir tudo que eu posso descobrir sobre aquilo. E aí eu descobri que o jugo é aquele negócio que vai no boi, né? Para arar a terra. Né? Então ele vai arar a terra, tem aquela peça de madeira que liga os dois bois. Só que eu estava estudando, eu descobri que eles tinham o costume de colocar um boi mais velho, um boi que era um boi experiente naquilo, e um novo, que não tinha experiência. Então, quando a gente fala da gente descansar, como você trouxe aqui hoje, o que é isso? O experiente é Jesus, por isso que a gente tem que conectar nele com o jugo. Sabe? É justamente isso que ele está pedindo para a gente. A gente conecta com ele nesse jugo. Ele é o experiente. Ele sabe por quê? O boi, que é mais velho, ele sabia o tempo, a velocidade, ele não saía correndo na terra de qualquer jeito. Ele já estava por experiência, ele já sabia qual é a velocidade, ele sabia a hora de parar, a hora de ir. E é assim, quando a gente conecta com Deus e a gente põe o jugo junto com ele, nós somos o inexperiente. É a gente que quer correr na hora que não tem que correr, a gente quer o negócio antes da hora, a gente não sabe parar a hora que tem que parar, não sabe descansar, né? Então, assim, conectado em Jesus com esse jugo, ele vai guiando a gente, ele vai falando a hora que parar, a gente tem que estar atento, nós estamos conectados nele. Então, o que você trouxe é de verdade isso, para poder acabar com a ansiedade, para acabar com tudo isso, né? Se a gente conseguir nos conectar em Deus ali, que ele falou no jugo, deixando ele guiar, porque ele tem experiência nesse caminho muito mais que a gente, vai ficar muito mais leve a carga. Exato, Aline. E a gente tem que planejar sim, tem que fazer, tem que executar, tem que ter visão, mas como você falou, né? A visão do Senhor é muito mais além do que a nossa, né? E se a gente sonha com algo, com a prosperidade, com a abundância, a gente não entende qual que é a prosperidade e a abundância que o Senhor quer que a gente viva. Então, a gente realmente tem que entender os nossos limites, tem que olhar as coisas como elas são, tem que, quando a gente fala da empresa, né, quando acontece coisas da empresa, às vezes a gente vê, geralmente, né, ou é com a expansão da empresa, que a empresária tem ali uma parte que ela fica stuck, e aí vem aquele turbilhão, né, de emoções, e isso não é para mim, eu não consigo, foi um erro querer profissionalizar isso aqui, enfim, né, começa a criar as historinhas na cabeça, ao invés de descansar, conectar com o Senhor e falar assim, não, o que eu não estou vendo aqui, Deus, né? Qual o passo? Conectar com alguém que pode ajudar ali na prática daquele momento da empresa. Se é problema com a equipe, se é problema com o cliente, se é o financeiro, os números não estão batendo, não vai adiantar, né, a gente ter o desespero, fazer mais, querer mais cliente, se a gente não estrutura a empresa. A gente vai falar disso aqui sempre. Sempre a sua solução para você crescer não é mais cliente, porque se você não está vendo dinheiro agora, se você não tem uma equipe forte, entregando com consistência, se você não tem um posicionamento que o cliente vai reconhecer o que você entrega, você só vai se conectar com o cliente errado, fazer mais do que você já está fazendo. E se você já acha que está aquele turbilhão desorganizado, vai ser o dobro de turbilhão e de falta de organização se você crescer do mesmo jeito, né? Então entenda, né, que o crescimento tem que ser interno primeiro seu como empresário, depois interno da sua empresa como estrutura e fundação, e aí sim, né, crescer. E além desse crescimento, vai chegar momentos que você não vai saber o que fazer, que você vai ter que aprender e colocar em prática algo novo, né? Isso é crescer, isso é se desenvolver, né? Se você está numa empresa com faturamento de 10 mil por mês, se você quiser chegar a 50 mil por mês, não é a mesma estrutura de empresa, não é o que você já sabe, você precisa aprender. Eu quero chegar no 1 milhão no ano, maravilha, mas você quer pagar o preço de chegar em 1 milhão no ano? De aprender e de colocar em prática, e de errar e acertar até você chegar a 1 milhão? É disso que se trata. E sem essa paz que o Senhor nos dá, né? Sem a gente descansar, sem a gente entender os nossos limites, do que a gente realmente precisa, fica tudo, né, turvo, fica tudo distorcido. A gente não vai conseguir avançar. E o ponto 2 é exatamente sobre isso. É com essa paz, com essa clareza, independente do que a gente está vivendo, é que a gente vai conseguir enxergar situações como é o que eu posso fazer, é como a Aline falou, eu decidi
E muita coisa é isso, a gente tem que tomar uma decisão, porque a gente fica alimentando uma coisa que não é real. Então, como que eu posso fazer isso, né? Como que eu decido? Como, né, conecta com o Senhor, entenda que as circunstâncias são como elas são, você não tem o controle de controlar, né, tudo que acontece ao seu redor, e aí você vai ter clareza de entender como as coisas realmente são. E aí, entendendo que ajuda que você precisa, que passo que você vai dar, que estratégia, o que você precisa fazer realmente para solucionar aquilo. Então, eu coloquei até um exemplo aqui, né? A paz não resolve o problema sozinho. Ela te coloca no estado mental certo para você construir a solução. Né? O próprio Jesus passou por tribulações enquanto ele estava aqui. Então, como é que a gente pode esperar que a gente não vai passar? Né? Se a gente tem a consciência tão reduzida em relação ao que ele tinha, né? Então, no mundo tereis aflição, né? A palavra do Senhor, né? Você entregar a sua vida, ter Jesus como Senhor e Salvador, não é um free run, né? Um free ride sem problema e vai ser tudo perfeito. Quando a gente toma essa decisão é porque a gente reconhece que a gente precisa dele, né? Então, às vezes tem até certos preconceitos em relação ao crente, né, de pessoas que realmente não entenderam o que é isso. Porque o crente é quando você realmente entende que você precisa de Jesus, não é porque você é melhor do que quem não é crente. Né? Então, a gente precisa entender isso, que a gente vai ter o Senhor, vai ter essa paz e vai ter a capacidade de realmente construir a solução, né, da circunstância que a gente vai estar passando. A gente até comentou aqui antes, né, quando a gente estava revendo o capítulo, né, até o próprio luto tem um tempo. A gente perde pessoas queridas, importantes na nossa vida, e tem o luto, aquele sofrimento, aquilo ali passa. Lógico que a saudade nunca vai passar, aquela pessoa nunca vai ser substituída na nossa vida, mas até o próprio luto passa. Né? Então, a gente precisa entender e encontrar esse lugar para a gente poder ter clareza. E, por último, aqui no terceiro ponto, é com essa conexão, com essa clareza que a gente vai conseguir superar, ao invés de desistir. Então, muitas vezes, na ansiedade, no desespero, na falta de clareza, você acha que limpar a casa não dá dinheiro, faxina não dá dinheiro, você não entendeu nem que você tem uma empresa, um potencial enorme na sua mão. E aí você procura outra coisa para fazer. Aí você quer fazer um curso de outra coisa. Eu vou para o digital, eu vou fazer um curso de massagem, eu vou fazer estética, eu vou fazer isso. São todas excelentes ideias, mas no caminho de qualquer outra coisa que você escolher, você vai ter os mesmos desafios. Você vai ter que se desenvolver, você vai ter questões, vai ter circunstâncias que você vai ter que aprender a superar. Então, a questão não é o ramo que a gente está, a questão é a condição humana que a gente tem, né? Ou a capacidade ou não de superar essas circunstâncias. E esse é o nosso emocional e nosso espiritual. Se o nosso espiritual não está fortalecido ali, conectado com o Senhor, fica muito mais difícil, né? Então, essa questão daqui, por exemplo, a questões, né, que vêm assim no dia a dia da empresa, né? Um review ruim já acaba o seu dia. Um colaborador sai da hora para outra, poxa, a pessoa me deixou na mão e agora eu vou ter que contratar. Sim, você vai ter que contratar sempre, vai ter que ficar bom em contratação, porque ou é uma pessoa saindo ou é a sua empresa crescendo, você vai ter que contratar. Então, busca, né, sabedoria do Senhor para você olhar as circunstâncias como oportunidades. Não estou falando que é fácil, não estou falando que para mim é muito fácil, para mim é muito natural, não. Mas quando a gente busca essa perspectiva, fica muito mais fácil. Quando a gente senta com a terapeuta, né, ela faz assim com a gente, olha desse jeito, e aí já melhora as coisas. Né? Então, com a empresa não é diferente. Você não precisa estar fazendo tudo sozinho, vivendo tudo isso sozinho. Para isso que a gente criou a comunidade das Alines. A Aline já tinha esse projeto aqui do chá no coração dela, a gente está aqui desenvolvendo junto, o Senhor com aquela misericórdia infinita, né, trazendo essas palavras para a gente estar compartilhando com vocês. O grupo lá de network no WhatsApp, o clube de avanço, né, que é lindo as meninas se conectando ali, trazendo
os desafios do dia a dia, o MBA, que é um programa anual que a gente está ali acompanhando empresárias que estão com esse compromisso com elas mesmas. Então, existe maneiras, né, de você não estar sozinho vivendo tudo isso, né? E busca ajuda que a gente está aqui para isso. Qualquer que seja o momento que você esteja na sua empresa, identifique, né, qual a ajuda. E se você não tem ideia por onde começar, você tem que vir para uma avaliação com a gente, que a gente vai estar ali fazendo o diagnóstico da sua empresa, te falando o que você precisa e, principalmente, priorizando os passos, o passo a passo para você fazer o que você precisa. Porque, às vezes, o que precisa é só um checklist, né? Mesma coisa da limpeza. Um checklist faz saber o que limpar é uma coisa, mas saber como limpar de maneira mais eficiente é completamente diferente. Então, a avaliação é um diagnóstico, a gente vai te dar um checklist e como priorizar essas ações. Porque não adianta você ir para um tráfego pago se você não está estruturado. Vai vir mais cliente que você não vai saber vender, talvez nem convertam como cliente novo, e se talvez não é o seu cliente que você gostaria, o potencial que você teria de ter como cliente, e muito menos você vai ter uma equipe forte entregando a limpeza com consistência. Né? Então, tudo está conectado, né? Todos os pilares que a gente traz aqui no chá da empresa, os temas que a gente traz aqui, está tudo conectado. Né? E a gente precisa estar conectado com a inteligência, né, divina, principalmente, para poder a gente ter clareza com tudo isso que a gente quer realizar, que a gente sonha. Então, para a gente conseguir superar isso, ao invés de desistir, né, eu te convido a conectar com Deus, a, né, entender essa paz, e ter um exercício prático aqui para a gente, né, te ajudar com isso. Como conclusão, então, eu trouxe aqui, né, Filipenses 4, de 6 a 7, é um versículo, não é de ficar calminha que vai ficar tudo bem, né? É um versículo para você liderar melhor, né, a sua vida, a sua empresa. Né? Quando você troca a ansiedade por uma oração de gratidão, Deus guarda a sua mente, guarda o seu coração. Né? Então, descansa com sabedoria, né, sem querer quebrar, sem querer, né, sem entender os seus limites, né? Enxerga estratégia em vez de estar só apagando incêndio, porque quando a gente não sabe descansar, não entende o nosso limite, a gente não enxerga estratégias de solução. A gente fica só naquela de apagar incêndio, né? E atravessa a estação difícil sem desistir, porque em qualquer outra área, trabalho, não precisa ser só quem é empreendedor. Né? Se você tem um trabalho fixo, também você vai saber que você tem desafios no seu trabalho. Então, a gente vai ter que superar circunstâncias, superar nós mesmos, né? Se nos tornar numa versão melhor nossa. E isso vai requerer essa paz, vai requerer estratégias, né, para a gente não desistir no meio do caminho. Antes do exercício prático, Line, você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer para a gente aqui no... Aí então a gente já passa aqui para o exercício prático para essa semana. Que a gente é mão na massa, né, gente? É verdade. Pode passar, Lili, para o exercício prático. Vai, joia. Então, olha, o primeiro é a oração. Faça uma oração simples, né? A gente não precisa de eloquência, a gente não precisa de conhecimento teológico para se conectar com o nosso Criador, né? Coloque, Senhor, eu entrego a Ti, né? Guarda meu coração, minha mente em Cristo Jesus. Né, busca o Senhor, né, em oração. E o segundo é um exercício de gratidão. Eu tenho visto no social media algumas pessoas trazendo isso como um trend, mas eu realmente vi isso como uma ferramenta muito prática. Né? É você, antes de, no meio, né, de qualquer circunstância desafiadora, difícil, seja qualquer que seja a complexidade dela, é você, antes de resolver, né, dizer obrigado ali pelaquela questão e você entender que, ainda bem que, né, você repetir para você mesmo, independente daquelas circunstâncias, encontrar 3 questões positivas, né, ainda bem que, né, não, por exemplo, no MBA essa semana a gente falou disso também, e eu, numa simples pneu furado, né, digamos assim, né, então, tipo, o pneu do carro furou, ainda bem que eu tenho carro, ainda bem que eu tenho o step, ainda bem que eu estou aqui segura,
né? No meu caso, ainda bem que eu tenho um roadside assistance, que eu não tenho que trocar o pneu. Então, a gente fala, né, de coisas do dia a dia, mas também pode ser uma coisa mais séria, né? Se você perde um cliente lucrativo, ainda bem que eu tenho outros clientes lucrativos, né? Ainda bem que eu tenho uma equipe que eu posso contar, entregar essa excelência que eu quero, né? Ainda bem que eu tenho essa empresa, né, como fonte de renda. Então, uma situação negativa, uma circunstância negativa, não pode, né, acabar com tudo de bom que você tem na sua vida. Né, questão de saúde, às vezes você pode estar lidando com uma enfermidade específica, né, mas ainda bem que eu tenho recurso para lidar com essa enfermidade, ainda bem que eu tenho minha família, um suporte, né, um sistema de suporte para lidar com isso, ainda bem, principalmente, que eu tenho Deus, essa paz que transcende todo entendimento para passar por essa circunstância. Né? Então, o exercício de gratidão é fundamental. Então, conexão com o Senhor e exercício de gratidão. É esse o exercício prático para você lidar com os desafios dessa semana, e você vai ver que vai virar até uma prática para você não só fazer essa semana, para você dar continuidade e estar lidando com isso, para você ter clareza, né, estratégia do que você tem que fazer, que ajuda que você precisa pedir, né, para poder mover o desafio para superar ao invés de desistir. É isso, gente. É isso, Aline. E o que você falou é muito importante, nesse finalzinho, essa conclusão, porque é a gente olhar realmente pelo que a gente tem, né? E não olhar pelo que está faltando. Então, quando a gente fala, ainda bem que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, é você estar contando o que você tem, né? A gente contar as nossas bênçãos, o que a gente tem de bom. E isso aí é você vibrar na abundância. Né, quando a gente está ali sempre contando o que a gente tem, né, a gente está vibrando na abundância, e isso é muito bom. Maravilhosa palavra, Aline, e eu tenho certeza, assim, é muito interessante como que né, o que você trouxe para a gente hoje se encaixou tanto com o nosso último chá, né? Eu fiquei assim, uau, como Deus é bom, né? Porque eu tenho certeza que você nem tinha visto aqui, porque é sempre assim, né? Tipo assim, nem tinha visto, mas você, né, Deus foi ministrando, porque eu creio que é um assunto que ele quer tratar com a gente, né, nessas semanas, né? Então, você que está com a gente aí, Deus está falando. Então, assim, pega essa palavra aí para poder estar aplicando na sua vida e na sua mentalidade de empreendedora, né? Que é muito importante. Amém. Ora para a gente, Line. Oro sim. Pai amado, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra. Muito obrigada, meu Pai, porque nós sabemos que tudo que o Senhor está ministrando no nosso coração aqui vem do Senhor, diretamente do Senhor, e o Senhor derrama os nossos corações para que nós possamos estar trazendo, meu Pai, aqui, nesse canal aqui, Senhor. Muito obrigada por isso. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma que está nos assistindo. O Senhor sabe quais são as dificuldades, os problemas, o Senhor sabe, meu Pai, o motivo das pessoas, meu Pai, estarem ansiosas, mas o Senhor está conosco em cada momento. A tua palavra mesmo diz que a gente não vai acrescentar nenhum dia, nenhum segundo, meu Pai, a nossa vida por causa de ansiedade, Senhor. Então, nos ajude, meu Pai, a colocar realmente nas tuas mãos toda a nossa ansiedade para que nós possamos viver com essa paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Muito obrigada por tudo. Abençoe o nosso final de semana, essa oração que nós te fazemos. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Ótimo final de semana e tchauzinho, Aline. Tchau, gente.